O artigo 38, também do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, trouxe as fontes primárias e os meios auxiliares. Como fontes primárias, tratados, costumes e princípios gerais de direito, no inciso 1º, 2º e 3º. E no inciso 4º, traz como meio auxiliar as decisões judiciárias e a doutrina dos publicistas mais qualificados das diferentes nações. E a gente observa, então vamos analisar, aqui nós estamos diante de duas fontes, né? As decisões judiciárias e a doutrina. Então vamos analisar primeiro as decisões judiciárias, ou como comumente é chamada de jurisprudência, só fazendo uma ressalva. A jurisprudência, pelo conceito que se está, né, colocado na doutrina, no nosso direito brasileiro, se traz que é uma decisão jurisprudencial, aquelas decisões mansas, pacíficas, equânimes, reiteradas, proferidas pelos tribunais. Só que nós sabemos que no Brasil, as decisões proferidas pelos tribunais, mesmo sendo mansas, pacíficas, reiteradas, equânimes, não têm um condão de vincular os juízes para proferirem decisões no mesmo sentido. Então nós temos, né, no nosso sistema, um princípio que, norteado pela Constituição Federal, informa ao juiz que ele é obrigado, quando decidir, a fundamentar as suas decisões, ou seja, ele é livre na sua convicção. Ele pode muito bem decidir de uma forma diferente, desde que ele fundamente a sua decisão. Então nós vamos ver no nosso sistema jurisprudencial decisões para todos os gostos das mais diferentes situações. Então, para nós, no Brasil, jurisprudência não tem esse caráter vinculativo que teria, por exemplo, no sistema do common law. Então, para nós, jurisprudência se assemelharia ao que nós temos hoje de súmula vinculante ou de precedente judicial. Então, jurisprudência, na visão do artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, é simplesmente aquela decisão que os tribunais já proferem de forma mansa, pacífica, reiterada e equânime, e que vai continuar decidindo dessa forma nos próximos casos que sejam semelhantes. Então a jurisprudência, para muitos autores, também tem um entendimento que ela não é fonte do direito, mas sim uma forma de interpretação do direito já posto pelo judiciário, e uma evolução desse direito posto que o judiciário está fazendo a cada caso. Então, ele seria mais um instrumento de interpretação do que uma fonte do direito. Todavia, contudo, não vamos entrar nesse debate, até porque o próprio artigo 38 do Estatuto da Corte coloca como uma fonte do direito, sendo um meio auxiliar para a solução deste direito internacional público, quando um caso é levado perante a Corte Internacional de Justiça. Então, esse conjunto de decisões proferidas pelas cortes internacionais, eles sim produzem resultado prático, que os próximos casos que ocorrerem no mesmo sentido também terão as mesmas decisões. E aí nós temos que ampliar esse entendimento. Não serão só as decisões judiciárias, mas nós temos também, na ordem jurídica internacional, algumas cortes arbitrais, e aí nós vamos falar de arbitragem pública, tá? Não vamos falar de arbitragem privada, mas somente de arbitragem pública, naquela que envolva a relação entre os estados e estados, ou estados e organizações internacionais. Então essas cortes arbitrais, quando proferem decisões nos casos envolvendo estados e estados, ou estados e organizações internacionais, nessas decisões arbitrais de caráter público, nós também vamos falar que essas decisões se assemelham às decisões judiciárias e também são jurisprudência que acaba vinculando essas cortes arbitrais em proferir decisões no mesmo sentido, sempre que o caso chegar a esses tribunais arbitrais. E teremos então que essa jurisprudência constante e reiterada no mesmo sentido,
abrange as decisões tanto de tribunais internacionais como de tribunais arbitrais. E nós temos, com referência à jurisprudência também, e nós vamos estudar mais à frente, em determinadas situações, em uma situação muito específica, a Corte Internacional de Justiça pode emitir um parecer consultivo. Quando que a Corte Internacional de Justiça pode emitir um parecer consultivo? Quando autorizado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Então, se houver um caso em que na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas não tenha uma posição sedimentada e haja dúvida, a Assembleia Geral pode autorizar que esse caso seja questionado junto à Corte Internacional de Justiça. E a Corte Internacional de Justiça emite um parecer para resolver este caso de conflito não concreto, mas meramente hipotético. Então, neste caso, o parecer da Corte Internacional de Justiça, nessa competência consultiva, também se assemelha a uma jurisprudência. E a gente sabe que o tribunal, que um órgão jurisdicional, não foi criado para consultas. Este é um caso específico que é trazido da própria Carta da ONU e no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que ela pode emitir um parecer consultivo. De regra, um tribunal só pode proferir uma decisão perante um caso concreto. Eu não posso ir perante um tribunal e perguntar, vamos supor, se determinada pessoa comete homicídio, quantos anos de prisão ele vai pegar? Não. O juiz só vai julgar quando alguém mata alguém e vai falar quantos anos de prisão ele vai cumprir. Então o tribunal não serve para consulta, o tribunal serve para casos concretos. E aqui não. A Corte Internacional de Justiça está autorizada, quando a Assembleia da Organização das Nações Unidas assim determinar ou autorizar, ela pode emitir um parecer consultivo. Então esse parecer consultivo também se equipara à jurisprudência. Então nós temos a jurisprudência como essas decisões mansas, pacíficas, reiteradas, equânimes, proferidas pelas cortes judiciárias, pelas cortes arbitrais e os pareceres consultivos emitidos pela Corte Internacional de Justiça também.